Fala galera, tudo bem? Na aulinha de hoje nós vamos estudar um capítulo importante da história do Brasil colonial, que se inicia, essas coisas não têm uma data certinha não, mas é a partir da segunda metade do século XVII, por aí, que é a expansão de nossas fronteiras. Historicamente, tá, desde o nosso descobrimento, nós já sabemos que, graças ao Tratado de Tordesilhas, cabia a Portugal só uma fatia muito restrita do nosso território, o resto pertencia aos espanhóis. Porém, os espanhóis sempre negligenciaram a parte deles que cabia, a parte que lhes cabia do Brasil, tá? Com exceção lá do extremo sul do nosso país. Os espanhóis fizeram isso, que era muito mais lucrativo para eles, o comércio nas Antilhas, na Mesoamérica, nas áreas do Império Inca, dos impérios Inca, Maia e Azteca, não era tão vantajoso nas minas de Potosí, na Bolívia, não era tão vantajoso assim, não. Eles negligenciaram, os brasileiros foram, aos poucos, invadindo esse território espanhol. Foi uma movimentação silenciosa e cabeçada principalmente pela pecuária bovina, coisa que nós já falamos, pelos jesuítas e pelos bandeirantes. E essa embreamento dos portugueses, tá, dos brasileiros pelos sertões, esse distanciamento do litoral, vai culminar com o achamento de pedras preciosas, principalmente hoje, onde é a região do estado de Minas Gerais, o nosso estado. Na verdade, esse encontro de pedras preciosas foi a realização de um sonho que os portugueses sempre acalentaram. Na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, um dos espíritos, um dos ventos que impulsionava as grandes navegações era a ambição por pedras e metais preciosos. Havia todo um imaginário herdado desde a antiguidade, tá? De que se você navegar sempre para o oeste, você ia encontrar o Eldorado, um lugar onde o rio era de ouro, a montanha era de ouro, as árvores eram de ouro. Isso povoava o imaginário dos nossos colonizadores, tá, portugueses. E eles conseguiram acalentar esse sonho, conseguiram satisfazer. Finalmente, no início, no final do século XVII, início do século XVIII, o século XVIII vai entrar para a história do Brasil, vai ficar eternizado pela historiografia como o século do ouro. Eu não gosto da ideia de ciclo, tá? E muito historiador também não gosta. Ciclo da ideia de que aquilo já acabou. Não acabou, até hoje tem ouro lá, tá? Com maior dificuldade e de baixa qualidade, mas ainda tem. A cana-de-açúcar ainda tem um papel de muito destaque na nossa pauta econômica, o café também. Por isso que não é legal a gente trabalhar com a ideia de ciclo. E também a ideia de ciclo força a gente, leva a gente para uma armadilha da gente o quê? Da gente compatibilizar a economia, achar que o segmento do açúcar predominou um ponto que não havia nada mais além dele, o ouro no outro século, por aí vai. Não, isso são atividades paralelas, a colônia era muito diversa e a ideia de ciclo, ela escamoteia, ela camufla essa realidade, tá? Não deixa a gente ter uma dimensão dela certinha. Para tornar a nossa aula mais atraente, mais fácil de nós compreendermos, eu vou usar as lâminas que eu uso sempre. Tá? O material de hoje é de um professor chamado Tarcivan, que disponibiliza isso na internet, desde que a gente use. Eu gosto sempre, tá, de dar a César o que é de César. Não é minha as lâminas, por isso eu gosto de usar e falar sempre, acreditar aos reais autores. Beleza? Tudo jóia? E aí eu vou fazendo as pontuações, é uma experiência que tem dado muito certo, a nível de aula virtual, ficar só falando o tempo inteiro, de fato, não é muito legal, não. Vamos lá, então, nós vamos falar do século do ouro. Deixa eu pegar aqui, vamos compartilhar uma tela aqui. Vamos lá, dá um trabalhinho, mas até começar, depois que começa é tranquilo. Os fatores que impulsionaram a mineração, tá? Vamos lá. Eu já. Os fatores que impulsionaram a mineração. Principalmente, tá, vamos lá, a mineração aqui, a descoberta de pedra preciosa,
o professor usou o título Mineração, vamos pegar a descoberta de pedra preciosa. Foi impulsionada principalmente por um movimento das entradas e as bandeiras. Tá? Eram expedições oficiais organizadas pelo governo que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. Na época, a lei que vigorava no direito internacional era o seguinte: só é dono quem ocupa. Então, os portugueses, aos poucos, tá? A coroa portuguesa organizou diversas expedições para entrar no interior do Brasil, mas as entradas tinham esse caráter oficial, mas as bandeiras também, que nós vamos ver agora mesmo, eram organizadas particulares, tiveram uma penetração muito maior. As entradas tinham como objetivo principal fazer um mapeamento do território brasileiro, principalmente da região interior. As entradas também atuavam no combate aos grupos indígenas que ofereciam resistência aos colonizadores. As entradas eram compostas, em sua maioria, por soldados portugueses e brasileiros a serviço das províncias. E aqui tem outra parte também do comércio de Monção. Eram o nome dado às expedições fluvial por meio de navegação do rio, que os bandeirantes empreenderam durante o processo de interiorização do Brasil. Vai chegar as bandeiras. As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Elas partiam da capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente, atual São Paulo, ela teve um caminhar diferente das outras capitanias brasileiras. Ela, no comecinho da colonização do Brasil, ela teve um brilho, ela teve um esplendor, uma pujança. Mas o que aconteceu? Quando o Nordeste açucareiro começou a bombar o açúcar nordestino, ficava muito mais barato para os navios negreiros e os navios que transportavam açúcar aportar no Nordeste. Não via navio negreiro para São Paulo, para a capitania de São Vicente, e nem navio para comercializar açúcar com eles. Olha, então aconteceu o contrário da evolução, uma involução, um encolhimento da capitania de São Vicente, a ponto da sua população correr o risco de morrer de fome. Para não morrer de fome, eles vão se dedicar ao bandeirantismo. Bandeirantismo, as bandeiras eram expedições que entravam matar dentro. Tinha esse nome porque na frente a bandeira do divino que eles acreditavam que espantavam os maus espíritos do caminho, os perigos do caminho. As bandeiras tinham como objetivo principal descobrir minas, ouro, prata e pedras preciosas, mas elas também tinham, na verdade, atacar missões jesuíticas, capturando índios que seriam comercializados como escravos. As bandeiras também eram lideradas principalmente por paulistas, chamados de bandeirantes. Já falei por quê. E tinha em sua composição familiares, agregados, brancos, pobres e mamelucos. A composição étnica das bandeiras era principalmente mameluco, mistura de português com índio. Aí, os vicentinos se misturavam tanto com os índios, vamos usar essa expressão, tá? Se misturavam tanto com os índios que eles desaprenderam o português. Eles falavam a língua geral chamada Anhangataú. Aqui estão os objetivos das bandeiras: o apresamento, que é capturar índio. Nem todo mundo tinha dinheiro para escravizar escravo africano. O escravo africano era caro, tá? O padre Antonio falou que valia 3 bois bons, então é um capital considerável, tá? Então, quem não tinha dinheiro para comprar escravos africanos, nem todo mundo no Brasil era milionário, muito pelo contrário, tá? A riqueza ficava concentrada na mão de meia dúzia de gente. As famílias mais empobrecidas, elas tinham que se virar com a produção familiar, vendendo parte do seu excedente, e tinham 2 ou 3 escravos, e era muito comum a escravidão indígena. Essa ideia de que índio não se adaptou à escravidão, isso não existe, tá? E além disso, isso assim esconde um preconceito enorme. Quando você fala que índio não serviu para ser escravo num país igual o nosso, que teve 350 anos de escravidão africana, então o africano prestou, porque ele foi escravo 350 anos. Aí nós já entramos naquele caminho perigoso de falar que é da natureza do negro ser escravo, que ele nasceu para isso. Aí daqui a pouco nós estamos culpando a escravidão africana, a culpa é do negro, daqui a pouco, tá? Nós estamos falando igual esse pessoal aí de internet. Então não podemos, a nossa proposta é estudar para fazer os concursos, tá? Então temos que esclarecer bem essas coisas aqui. A prospecção, que era a procura de pedra preciosa, e o sertanismo de contrato, que era se dedicar a destruir quilombos. Muitos bandeirantes
bandeirantes fizeram fortuna com isso. O quilombo mais famoso do Brasil, o quilombo de Palmares, foi destruído por um bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho, que recebia, tá, é uma espécie de empreitada, tá, por cada negro recapturado, por quilombo destruído. Aqui nós temos os principais bandeirantes dessa aqui, uma lâmina que não é para você decorar, tá? É mais uma questão ilustrativa, ó. Bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, a bandeira dele ocorreu de 1672 a 1740. Repara, gente, que é quase 70 anos, tá? Que ele se dedicou a isso aqui, ó. Partiu da região norte do atual estado de São Paulo em direção à região centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de ouro e pedras preciosas. A bandeira de Domingos Jorge Velho, ocorrida entre 1615 e 1703, partiu da região litorânea do Nordeste, direção Sertão e litoral paulista. Tinha como principal objetivo sertanejo de contrato. Foi ele que destruiu o quilombo de Palmares, e a bandeira de Raposo Tavares. Partiu da cidade de São Paulo, direção às regiões sul e centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo a captura de índios. Essas primeiras não se destinaram, tá? se dedicaram ao bandeirantismo. Vamos lá, vamos consertar as palavras aqui, gravação e fogo. Vamos lá. E o resultado dessa expansão, além do alargamento de nossas fronteiras, foi o descobrimento de ouro e pedra preciosa no atual território de Minas Gerais. De início se encontrou um ouro com muita facilidade, é o chamado ouro de aluvião. É aquele que se deposita no fundo dos riachos, dos corguinhos, é só passar a mão assim que sai ouro. Esse ouro não devia, professor, a chuva lavava as montanhas, vinha na enxurrada, é a que se depositava nos fundos do rio. Também havia muitas pepitas encontradas nos barrancos. Não era necessário muito capital para fazer esse tipo de exploração, porque o ouro estava nos corguinhos e as pepitas estavam à flor da terra, estavam bem na superfície. Tá? Graças a essa facilidade, essa abundância de ouro, muita gente afluiu para cá. Teve região de Portugal que ficou deserta, muito soldado desertou, muita gente, todo mundo queria vir para cá em busca desse imaginário do enriquecimento fácil. E de uma hora para outra, o atual território de Minas Gerais virou uma terra sem lei, um monte de forasteiro, aqui não havia autoridade, não havia justiça. Você descobriu um barranco com ouro hoje, amanhã matavam você para ter acesso àquele ouro, cheio de assassinos, cheio de pistoleiros, e uma superpopulação de uma hora para outra. Essa superpopulação ela vai imprimir um novo caráter à nossa sociedade, que vai ser um caráter urbano, que essa superpopulação ela mora em volta das minas, em volta do buraco de onde tira o ouro, formam os vilarejos, tá? Todo mundo quer ficar próximo ali. E essa população que se dedica exclusivamente ao ouro, que tem um caráter urbano, ela necessita de serviços. É por isso que quem vive das atividades ditas secundárias agora vai enriquecer bastante, tá? Quem se dedicar a alimentar a região das minas de ouro, quem se dedicar ao celular tocando, quem se dedicar ao comércio, todo esse povo vai colher bastante desses frutos, tá? Mas nós vamos chegar lá. Voltando aqui à nossa lana, não vai demorar e esse ouro em abundância vai terminar. E aí começa para conseguir mais ouro, é preciso de escavações mais elaboradas. Aí só quem tem muito dinheiro consegue sustentar essa empreitada de ter um grande número de escravos, um grande número de equipamentos para fazer essa escavação do ouro. E aí nós conseguimos ver o quê? A concentração dos melhores barrancos, das melhores jazidas, na mão de pessoas que já eram ricas. Elas conseguem ter esse acesso que os pobres não conseguem ter. E aí nós já vamos ver formar em Minas Gerais uma sociedade de caráter excludente. Não cai na ilusão de achar que todo mundo se beneficiava desse ouro. Esse ouro ficava na mão de meia dúzia de gente, tá? Aqui havia os chamados os desclassificados do ouro, como diz a historiadora Laura de Souza e Mello. Havia uma imensa massa de miseráveis, mendigos, de mulatos pobres. Houve epidemia, muitas epidemias de doença, surtos de miséria do pessoal comer cachorro, comer gavião, comer macaco no meio do ouro.
olha só, como é que pode coexistir ao mesmo tempo miséria e riqueza? É claro que pode existir, é só você concentrar a riqueza na mão de meia dúzia de gente e deixar o resto da população padecendo. É bem fácil, tá? Era realizada de forma livre e artesanal a exploração de subsistência para indivíduos isolados. E aí nós vamos ter o topo do topo, que aí já são verdadeiras empresas, que são as lavras. A exploração aurífera nas grandes minas, buracos quase 2 quilômetros terra dentro. O auge da mineração, era necessário grande capital para essa forma de exploração. Os impostos na mineração, o governo português logo se fez presente. Portugal não ia ficar de braços cruzados, vendo tanto ouro assim ser retirado, tanto ouro assim ser comercializado. Portugal aqui, ele vai arrumar um jeito de promover uma sangria de nossa riqueza, de pegar a riqueza do Brasil, tá? Principalmente da região das Minas, e mandar para Portugal por meio de um elaboradíssimo sistema de impostos. Olha só quantos impostos. Primeiro tinha o quinto, ó, 20% de todo o ouro que você encontrasse, vamos pegar assim, por exemplo, pertencia à coroa portuguesa. A captação, que era o imposto sobre o número de escravos, não importa, não importava se eles eram todos dedicados. Eu acho que deu uma pequena queda aí no meu sinal, gente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu tenho quase certeza que houve um pequeno corte aí no meu vídeo, porque caiu a internet aqui, o meu programa está fazendo isso, infelizmente, tá? Vamos voltar aqui. Eu estava dizendo que a população das Minas vivia sob uma grande carga de impostos, tá? O primeiro é o quinto, ó. 20% do ouro explorado era entregue à coroa portuguesa. O segundo é a captação, que é o imposto sobre escravos, não importava se todos eram dedicados à escravidão ou não, destinados à escravidão. O sistema de fitas, uma cota de arrecadação de 30 arrobas de ouros anuais, as casas de fundição, que era onde o quinto era cobrado, tá? As casas de fundição eram um verdadeiro antro de roubalheiros, os mineiros detestavam, tá? Havia uma regra aqui que falava que era proibido circular ouro em pó e ouro em pedra. Então, obrigava que você fizesse uma barra com o seu ouro. Essa barra era feita nas casas de fundição e lá elas recebiam um selo real. O que acontece é que as casas de fundição eram um antro de roubalheira, ali misturavam impureza no seu ouro, ali diminuíam a quantidade de ouro que você havia levado, tá? Ali eles trabalhavam em conchavo com salteadores, com ladrões e mandavam roubar você com o seu carregamento de ouro mais lá à frente, tá? Os mineiros odiavam as casas de fundição. O quinto geral, para a região das Minas, um total de 100 arrobas anuais, 100 arrobas de ouro, que a região das Minas tinha que mandar para Portugal. E a derrama, meninos, é cobrança de imposto atrasado, determinava a cobrança oficial forçada dos quintos em atraso. Repare, gente, que tanto a derrama quanto um quinto são a partir de 1750. Para você compreender toda a dinâmica da sociedade mineira do século XVIII, é preciso você entender o seguinte, que houve dois períodos bem distintos. No começo do século XVIII, 1706, 1708, por aí, até 1750, até a década de 1750, havia ouro em abundância. Então, os mineiros pagavam essa carga enorme de impostos tranquilamente. A partir de 1750, os impostos, o ouro começa a ficar cada vez mais difícil de achar. O ouro não é um recurso renovável, tá? É um mineral, não é um recurso renovável. Então, o que acontecia? O ouro estava acabando e as autoridades portuguesas, ao invés de afrouxar o cinto, não, elas apertaram mais ainda. Não é à toa que os primeiros movimentos que passam a pensar em independência do Brasil de Portugal começam a surgir no Brasil a partir daí, da década de 1750, do finalzinho do século XVIII. A própria Conjuração Mineira é uma revolta de ricos mineiros endividados, endividados que queriam ficar livres de suas dívidas. Aqui nessa mesa não tem a curiosidade, numa sociedade onde havia tanta desigualdade, tanta exclusão e tanta riqueza ao mesmo tempo, era normal que a criminalidade fosse alta. Aqui havia uma grande rede de roubo de pedras preciosas e de ouro. O primeiro elo delas eram os escravos lá nos barrancos, que eles eram acostumados a engolir pedras se dessem bobeira com eles, se a vigilância desse algum vazio.
vacilo. Iam passando de mão em mão até chegar na mão dos padres jesuítas. Os padres jesuítas eram o último elo da rede de contrabando e roubo de pedras, metais e pedras preciosas. Aqui tem o santo do Paoco, que era o santos onde os padres escondiam, tá, as pedras preciosas. Tá? Os padres aproveitavam da imunidade que eles tinham. Quase ninguém suspeita de um padre. Tá? Padre não é revistado. Então, eles aproveitavam dessa ocasião, tá? E tinha uma grande rede de sangria, de roubo de pedras preciosas que mandava para a Europa a Companhia de Jesus. Vamos mudar aqui a sociedade mineradora. A sociedade mineradora ela tem duas diferenças em relação ao Nordeste. Essa é questão antiga, caía muito. Hoje não cai tanto, mas é legal de você saber. Primeiro, no Nordeste, o centro das decisões do Nordeste açucareiro é do engenho, que ficava na zona rural. Perdão. A sociedade mineira ela tem um caráter urbano, estritamente urbano, então já é diferente, porque o sujeito, a sociedade urbana, as pessoas têm novas exigências, elas têm demandas diferenciadas do homem do campo, o sistema mental ideológico deles é todo diferenciado, tá? A estética, o comportamento, tá? As necessidades são todas outras. E, além disso, na sociedade mineira existe a possibilidade de mobilidade social. Olha o cuidado da minha palavra. Possibilidade de mobilidade social, de você mudar de classe, ou enriquecendo ou empobrecendo. É claro, muito mais claro que é mais fácil empobrecer, e não quer dizer que essa possibilidade acontecia com todo mundo, não. Era meia dúzia de gente que conseguia a sorte de achar uma grande mina de ouro, tá? E enriquecer, tá? Mas devido a esse caráter, se a sociedade urbana precisa de mais serviços com certa mobilidade, ela é mais complexa, tá? No alto haviam ricos mineradores, fazendeiros, comerciantes e altos funcionários, a maioria português, tá? Abaixo havia uma classe média de vendedores, artesãos, tropeiros, agricultores de subsistência, faiscadores, religiosos que não ocupavam altos cargos. Aqui, português pobre, principalmente mulato. Homens livres pobres, havia muito aqui em Minas Gerais, tá? Graças a essa questão do ouro atrair muita gente para cá, tá? Do imaginário da riqueza falsa, da riqueza fácil. E, por último, os escravos. Tá? A única coisa que não muda é a condição dos escravos. Minas passou a ser a região que tinha mais escravos do Brasil. O maior mercado consumidor de escravos era Minas Gerais. E a escravidão aqui era diferente, ela tinha um caráter urbano. Os escravos andavam pelas ruas, subiam e desciam, iam para um lado e para o outro, se dedicando a diversas tarefas. Havia uma vigilância menor do que da sociedade nordeste açucareira, mas não caiu na inocência de achar que aqui era um mar de rosas, não. Eles sofriam muito, tá? A tortura continuava. A escravidão e violência, gente, andam juntos, tá? Não tem como ter escravidão se não tiver violência, as duas estão atreladas. Então, os castigos existiam. Os escravos aqui em Minas tinham que entrar no rio para faiscar, para pegar ouro, na pior época do ano, que é quando o rio está vazio, o rio está com menos água na época da seca, e a época da seca coincide com o inverno, ou seja, os caras ficavam dentro d'água 12 horas, 8 horas, durante o inverno, os meses de junho e agosto aqui em Minas Gerais. Era a barra pesadíssima, tá? Muitos ficavam nas minas havia uns problemas de faísca, ia batendo na pedra, faísca ia no olho, ficar cego, a luz do dia, depois de horas embaixo da mina, batia no olho, ficava cego, quando ficava cego, o senhor colocava na carroça, levava para bem longe, abandonava na beirada da estrada. Igual hoje alguns covardes, tá? Algumas pessoas desumanas abandonam animais de estimação, tá? Quando não quer mais, apontar bem longe, larga na beirada da estrada. Era isso que acontecia com esses sujeitos, tá? Muitos morriam, tá? De pneumonia, doenças respiratórias, esquentava o corpo o dia inteiro, depois deitava no chão frio, vinha doenças. Tanto é que a vida média de um escravo aqui em Minas Gerais é de 8 anos, ou seja, se eu comprasse um escravo com 20 anos, eu podia ter certeza
certeza, e juntando dinheiro, que com 28 eu ia ter que comprar outro escravo, tá? Uma imensa massa de escravos, muito quilombo aqui em Minas Gerais, muita revolta. Há historiadores que falam que no Triângulo Mineiro, no atual Triângulo Mineiro, houve um quilombo maior do que o quilombo de Palmares, o quilombo do Campo Grande, mas não há assim tanta prova material, os estudos ainda estão engateando nesse sentido, mas é interessante saber, tá? Quais foram as consequências dessa sociedade, tá, urbana que se gerou em torno do ouro? O centro político e econômico da colônia passou a ser a região sudeste. Antes era o Nordeste açucareiro. O crescimento da população na região mineradora enorme, a ponto de 1763 a capital do Brasil passar a ser o Rio de Janeiro. Uma forte urbanização, melhor distribuição de renda, mas não cai na bobeira de achar que todo mundo aqui vivia bem, não. Já disse isso. E a diversificação e crescimento do mercado interno. Gente, o ouro e essas cidades que surgiram em torno dele exigiam muitos serviços. Então, isso aqui foi retalhado de estradas, não é à toa que até hoje Minas Gerais é o estado que mais tem estradas no Brasil, todos os caminhos levavam a Minas Gerais, e o Brasil, alguns historiadores falam, e com certa razão, nasce a partir do século do ouro, porque Minas, a atividade mineradora teve a capacidade de integrar o Brasil regionalmente. Antes do século do ouro, todos os nossos olhos estavam voltados para a Europa. Todos os centros produtores do Brasil viviam em função de abastecer o continente europeu, vender alguma coisa para a Europa. Agora não. Nós temos uma região onde se tropeça em ouro, onde havia uma inflação gigantesca. O mesmo Padre Antonio fala que uma galinha em Minas Gerais valia 10 vezes mais do que a mesma galinha em São Paulo. Quem não quer abastecer uma região dessa? E como se Minas pegasse diversas regiões dispersas e fizesse isso aqui. Não é à toa que no final desse século acontece a nossa independência. Então, o Brasil nasce, territorialmente falando, tá, de uma maneira bem grosseira, a partir desse momento, tá? Porque todos os olhos se voltam para Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, vinham rebanho de bois para abastecer a região das Minas, da Bahia, vinham carregamentos de farinha, carregamentos de mula, do Rio de Janeiro vinha um comércio pesado de artigos de luxo via Europa, de escravos, os chamados comerciantes do grosso trato, que eram os vendeiros, tá? Que eram os sujeitos que tinham ventre, que se dedicavam ao comércio, mascate, agiotagem, eles vão, ao comércio de escravos, eles vão enriquecer tanto, a tanto deles solaparam o comércio de escravos nesse período. O comércio de escravos passa a ser uma coisa 100% brasileira, sem a participação de portugueses. O Brasil, economicamente, supera Portugal. E nós já temos uma elite mulata letrada na Europa, nós já temos um aparelho burocrático instalado no Brasil, ou seja, todas as demandas de uma nação independente nós já temos amadurecidas entre nós. É por isso que nossa independência foi tão inevitável da maneira que foi. Tá? Ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque todas as prévias condições já estavam sendo concluídas. Tá? Nós já tínhamos, né? Vamos lá, a diversificação e crescimento no mercado interno, tem também a questão dos diamantes. Aí a questão é lá no Arraial do Tijuco, tá? Lá no nordeste de Minas, aproximadamente onde fica a Diamantina hoje. Lá o governo português ele fez outro sistema. Ele cercou a cidade todinha para não sair nada de lá, uma vigilância muito grande, e ele terceirizava a extração, os chamados contratadores de diamantes. Eram sujeitos que ficavam por conta da extração, o único sujeito, ele podia permitir que quem quisesse extraísse, e ele pagava um aluguel e pagava com parte da produção ao governo português. A partir de 1771, o Marquês de Pombal vai acabar com isso. Ele vai instituir um monopólio real sobre a extração de diamantes. Com isso, meninos, vamos voltar aqui. Com isso, hoje está difícil, está aparecendo mensagem aqui que não era para aparecer, tem hora que o vídeo para, tem hora que o vídeo não para, mas nós estamos conseguindo tocar aqui. Tem outra coisa que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, a respeito numa sociedade tão diversa quanto essa, tão múltipla quanto essa, de realidades, também na população escrava havia realidades distintas. Esse caráter urbano, e principalmente a crise do ouro a partir de 1750, vai causar o seguinte, uma grande massa
massa de negros ociosa. Isso acontecia bastante. Eles tinham trabalho enquanto o ouro era abundante. A partir de 1750, o ouro vai acabando, essa massa fica ociosa. Para dar conta dessa massa ociosa, os senhores vão começar a criar outras maneiras de lucrar com os seus negros. A principal delas é colocá-los como escravos de ganho. Quem eram os escravos de ganho? Questão que cai muito, tá? Porque isso é uma coisa relativamente nova nos estudos. Os escravos de ganho eram escravos que eram terceirizados. O senhor alugava ele para terceiros. Por exemplo, suponhamos que eu precisasse de 2 negros para fazer uma reforma na minha casa. Eu alugava de uma outra pessoa esses 2 negros e pagava ao proprietário. O proprietário dava parte do dinheiro a esses escravos. Aí, alguém pode questionar, falar assim, professor, escravo com dinheiro? Sim, escravo que juntava dinheiro, escravo que juntava pecúlio, que conseguia comprar a sua carta de alforria. Isso havia muito. Tiradentes, por exemplo, é um exemplo. Tiradentes, por exemplo, é um exemplo, perdão, tá, gente? Tiradentes era um exemplo. Ele tinha 4 escravos, tá, de ganho, que ele alugava para terceiros e lucrava, juntava o dinheirinho com esses sujeitos. É claro que para ser escravo de ganho, o sujeito tinha que ser escravo dócil, ele não podia fugir. Ele tinha uma tarefa já pré-determinada, durante aquele dia ele saía para a rua. Os escravos gostavam, porque gozavam de certa liberdade, podiam juntar esse pecúlio que eu falei com vocês. Então, só escravos dóceis entravam nesse sistema, escravo fujão, escravo rebelde, não conseguia. E fugir, gente, era uma condição difícil, porque nunca mais você podia aparecer. Se aparecesse, sofria os piores flagelos possíveis, tá? Tudo quanto é tipo de violência. Os senhores eram bem cruéis com os fujões para incutir o medo na massa escrava todinha. Então, a maioria dos negros, nós já falamos isso, vamos voltar, eles optavam pelo seguinte, o suicídio também é um caminho sem volta, o assassinato. Então, eles procuravam fazer o seguinte, dentro do próprio sistema escravista, achar brechas de melhorar as adversidades que são típicas desse sistema, que é desumano, que é covarde, que é cruel. Então, eles tentavam, dentro daquilo que era permitido ao escravo, criar condições de melhoria da sua vida. Isso é resistir também. Tá? Durante muito tempo, se olhou com preconceito a essas pessoas, tá? Aquelas negras que procuravam concubinato, falavam, isso é prostituta, para se sair da senzala, se amigavam com os portugueses e chantageavam deles, extorquiam a alforria, falar, isso é prostituição. Não, gente, isso é anacronismo, é você julgar as pessoas com os olhos de hoje. Era o que restava para elas naquele momento, era isso. Dentro de um sistema opressor, onde elas eram tratadas como mercadorias, violentadas, marcadas com ferro quente, o que sobrava para elas é isso. Então, a gente não pode fazer esse tipo de julgamento nunca, tá? Isso é bem interessante. Então, os escravos, dentro do sistema escravista, tentavam amenizar as condições difíceis do cativeiro. Muitos negros optavam por ser escravos de ganho, porque ser escravo de ganho era o quê? Significava o quê? A possibilidade de juntar pecúlio, a possibilidade de poder transitar pelas ruas, não ter uma vigilância tão grande, ficar longe do castigo. É claro que o chicote está ali, é claro que qualquer falha vai ser punida severamente, tá? Mas havia essa possibilidade, tá? Aqui havia muitas vezes, e principalmente os horizontes da massa escrava vão crescer, tá? Vão se ampliar a partir da crise do ouro, porque não tem mais tanto serviço para eles quando as minas estavam bombando. Então, os senhores, para se ver livre daquela massa ociosa, aquela quantidade de boca para se alimentar, começam a colocar essas práticas alternativas. Então, o escravo de ganho é uma presença muito efetiva, tá? Muito alta na sociedade mineira durante o século XVIII, a sociedade do ouro. E os escravos tinham uma rede de informações enorme. Como eles transitavam, conversavam entre si, escravos de uma fazenda, escravos de outra fazenda, eles sabiam quem iam fugir, quem não ia fugir, sabia quem roubava, quem não roubava, quem traía, quem não traía, sabiam dos podres de todo mundo e usavam isso seu benefício, tá? Usavam muito seu benefício. Nós estamos falando de seres humanos que mesmo nas condições adversas do cativeiro, eles levantaram a cabeça, arrumaram um jeito de resistir e lutaram, tá? O tempo inteiro. Vamos acabar com essa imagem do escravo passivo, do escravo coisa apanhando, senão a gente não vai conseguir
compreender a dinâmica do Brasil colonial, tá? A riqueza da dinâmica do Brasil colonial. Só para terminar a aula, eu vou contar um caso para vocês interessantíssimo. Teve um português aqui em Minas Gerais, um dos casos, tá? Que a historiografia é rica, tá? Em Minas Gerais tudo era muito documentado por causa do ouro, então tudo era, havia muitas autoridades portuguesas, tudo era muito escrito. Houve um português que ele se apaixonou por uma de suas escravas, tirou ela da senzala e casou com ela. Ele era um senhor já idoso, viúvo, não tinha mais ninguém, ele casou com ela, solteiro, tá solteirão, e por incrível que pareça, ele casou com a escrava dele, tirou ela da senzala, libertou ela, a libertou, e na primeira briga que eles tiveram, ela tocou ele de casa, olha só. E ele saiu de casa, olha só que interessante. Como se a gente tiver como parâmetro para entender a história do Brasil, tá? Paradigma, aquele escravo coisa, aquele escravo objeto, nós não conseguimos entender toda essa riqueza, tá? E isso é muito interessante para quem quer fazer um Enem, para quem quer fazer um PISM e entender tudo o que aconteceu por aqui, tá? Um grande abraço a vocês, tá? E lembrando, tá? Que nós estamos às bênçãos da nossa independência aí no nosso caminho aí que a gente está seguindo, beleza? Até a próxima aula, um grande abraço a todos, valeu, tchau!